o que acontece hoje nessas operações? As pessoas fazem o quê? Eu vou implantar um novo CRM, eu não me preocupo em fazer gestão de projetos. Eu compro o CRM, vou lá e contrato a implantação e deixo o projeto na mão de quem? De quem está me vendendo o CRM. Então essa pessoa que está me vendendo o CRM, ela vai fazer o projeto na visão dela, na necessidade dela. Eu estou contratando um novo RP, gente, um RP é um projeto que vai mudar a realidade da empresa. Eu estou mudando a minha empresa como um todo. Eu vou pegar a ferramenta que me ajuda a faturar, a gerenciar o financeiro, gerenciar o meu estoque, gerenciar o meu custo, transmitir informação para a Receita Federal, fazer entregas acessórias, dependendo, faz a minha folha de pagamento, e eu troco o RP sem ter um planejamento e uma boa gestão de projetos. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma nova unidade para ser aberto. Não, a partir de agora eu vou fazer uma nova filial numa outra localidade. Essa nova filial numa outra localidade, ela gera um impacto muito grande. Eu vou ter que contratar pessoas, eu vou ter que gerenciar recursos, eu vou ter que investir em obra, eu vou ter que ver se o meu RP funciona. Então, nessas questões, é muito importante que a gente tenha um suporte muito bom e tenha a garantia que aquilo ali vai funcionar. E para mim, essa garantia se dá de forma muito eficiente quando eu estou fazendo uma boa gestão de projetos. Por quê? Porque a gestão de projetos, ela vai na linha daquilo que vai ser executado. E quanto melhor o meu time de projetos, mais capacidade eu tenho de produtividade. Só que o time de projetos, ele não pode trabalhar sozinho. Ele não pode trabalhar somente com uma ferramenta tipo Trello. Trello não é gestão de projetos, gente. Gestão de tarefa, gestão de demanda. Por mais que eu goste muito, é Microsoft Planner. Planner é gestão de projetos? Não. Planner também é gestão de tarefas. Lists pode ser uma gestão de projetos? Pode. O Lists pode chegar a ser uma gestão de projetos. Mas vai ser muito mais complicado do que você usar um Project Online, do que você usar um PWA, do que você usar uma ferramenta como o próprio Project Desktop. Dependendo do cenário, se você estiver muito focado em gestão ágil, você pode até pensar em utilizar um DevOps. Mas é uma ferramenta que ela foi desenvolvida para fazer gestão de projetos em metodologia ágil, desenvolvimento e operação contínua, integração com as ferramentas tipo GitHub, o próprio Azure, fazer teste, fazer rotina de aprovação. Então você pegar, dependendo, eu quero fazer uma gestão de uma implantação de um RP, eu estou usando o DevOps, é você pegar uma bazuca para matar uma formiga. Então pode ser que não seja tão relevante. Então, existem ferramentas específicas para gestão de projetos. E é claro, eu vou ter que, nesse caso aqui, desculpa, peraí que eu liguei o áudio aqui que eu não deveria. Eu vou ter que fazer o seguinte, hoje, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma visão geral para vocês e eu vou voltar numa segunda live detalhando e apresentando como implantar uma boa gestão de projetos dentro de uma empresa, como estruturar implantar uma boa gestão de projetos, estruturar um time de projetos, definir qual a melhor ferramenta entre aquelas que eu uso. Por quê? O Project Online, ele é uma ferramenta simples, estruturada, mas muito eficiente para alguns tipos de projetos. Se eu estou falando de um projeto mais robusto, onde eu vou gerenciar portfólio, vou gerenciar vários tipos de recurso, mão de obra, aluguel de máquinas, investimento, por exemplo, em construção, o Project Desktop pode ser a melhor ferramenta. Ok, eu tenho uma gestão de projetos mais complexa, mas ao mesmo tempo eu também preciso de gestão em várias localidades, várias pessoas gerenciando o mesmo tipo de projeto, o mesmo arquivo. Para isso, o PWA é a ferramenta mais eficiente. Então, a gente precisa ter uma visão nesse aspecto, uma visão geral do que as ferramentas oferecem. O que a gente precisa entender aqui quando o assunto é gestão de projetos? Eu vou fazer pelo DAIO, que vai ser um pouco mais fácil. Quais são as etapas de René Descartes? Descartes, né? Descartes, sei lá, não sei qual é a melhor forma de falar. Eu conheço a metodologia. Primeira coisa que ele fala, evidenciar. Evidencie aquilo que você quer analisar. Quando você vai fazer um projeto, a primeira fase dele vai ser você
evidenciar a sua demanda. Todo projeto, ele tem uma visão clara de solucionar algo. Ele está procurando uma solução. Ou desenvolver algo novo, inovador. Ou você vai estar implantando algo na empresa, ou você vai estar desenvolvendo, ou você vai estar solucionando. Uma empresa não vai gastar com RP, ele não vai gastar com nenhuma visão, se eu não estiver falando... Ó, tem gente me corrigindo aqui. Está compartilhando? Tá, então vamos para cima, gente. Eu não vou nem preocupar com que se tá bom ou se tá ruim, não. Vamos para cima. Seguinte, primeira coisa que a gente vai fazer na metodologia de gestão de projetos. Eu não estou falando de gestão de projetos pensando em PMBOK, nada disso. Eu estou pensando na prática. Isso vocês vão tratar depois. Na próxima semana a gente pode tratar um pouco disso. Eu vou trazer aqui a visão prática de empresa. A empresa vai querer implantar um software, ela vai querer abrir uma nova sede, ela vai querer abrir uma nova unidade de negócio. O que a empresa está buscando? Solucionar um problema, desenvolver algo. Então, primeiro passo, evidencie aquilo que você está buscando. Crie evidências claras do seu objetivo. O que são essas evidências? Lembra lá do que eu falei do planejamento estratégico? Você tem um ponto A e você está buscando um ponto B. O que é esse ponto B? A melhoria que você quer alcançar. Ponto A, como você está hoje. Ponto B, a melhoria que você quer alcançar. Ponto A, eu tenho um RP. Eu tenho um RP que me atende? Me atende em algumas áreas. Eu tenho uma sede instalada nessa unidade? Não, não tenho. Então, o ponto A é qual o cenário atual do seu negócio, qual o cenário atual da situação que você quer resolver. O projeto que eu vou trabalhar é uma implantação de software, é uma gestão de uma nova área, é um RP, é uma nova unidade, é o desenvolvimento de uma nova frente de negócio, ou talvez é só a instalação de uma nova máquina, contratação de uma reforma. Só hoje, que eu estou rodando em projetos na Praia do Estado, eu tenho um projeto de uma nova sede, eu tenho um projeto de expansão comercial, eu tenho um projeto de live, porque a gente está melhorando ele cada dia mais, de lives ao vivo. Eu tenho um projeto de otimização do marketing digital, porque a gente hoje não evolui no marketing digital de forma agressiva, porque minha preocupação é passar conteúdo para vocês. Minha preocupação hoje é gerar conteúdo na internet. Só com esse conteúdo já chega o suficiente clientes para a gente poder avançar. Já chega clientes o suficiente para encher a nossa demanda. Então o que eu quero fazer aqui no futuro? Criar uma estrutura mais sistematizada de produzir mais conteúdo. Eu tenho um projeto que meu marketing vai me matar aqui agora, que é criar um instituto de conhecimento e de inovação, que a gente tem lutado muito por ele a cada dia. Então, eu estou com vários projetos abertos. O que eu preciso fazer? Evidenciar cada projeto tem uma realidade, tem uma estrutura e tem uma forma de gestão. Então, você vai evidenciar o ponto A, onde você está hoje. Ponto B, onde você quer chegar. O ponto B aqui, você vai lembrar de várias metodologias. Vamos fazer uma visão aqui mais estruturada. Uma metodologia que eu posso avaliar aqui é OKR. Qual a chave de resultado que vai me direcionar aonde eu quero chegar? Eu posso ter uma visão de processos para me mostrar onde eu estou. O que eu tenho hoje rodando na minha operação. Evidenciei isso, eu tenho um caminho de solução. O que eu faço com esse caminho de solução? Divido. Quanto mais você dividir um problema, mais capacidade você tem de solucionar ele. Sabe aquela boa e velha máxima que está desde a arte da guerra aí no mundo? Divida para conquistar? É isso. Divida o seu problema em pequenas etapas e busque uma forma de solucionar isso. Divida o seu problema. E, gente, se conectem nisso aqui que vocês vão ver que isso aqui daqui a pouco vai dar uma visão conectada a projetos muito clara. O que é dividir? Divida em etapas. Pegue seu projeto e divida num primeiro nível. Defina as etapas que você vai querer buscar. Metodologia ágil, gestão de projetos, desenvolvimento, fala muito de epic, feature, backlog e tarefa. Então divida o seu problema. Crie grupos dele. Vamos ver, qual que é a primeira coisa? Fases. Eu tenho uma fase que ela vai ser uma fase de diagnóstico, uma fase de planejamento, eu tenho uma fase de preparação, eu tenho uma fase de teste, eu tenho uma fase de implantação, ou eu posso fazer implantação
depois, eu posso fazer testes depois da implantação, eu posso falar que cada uma dessas fases ainda é subdividida. Então, divida o seu problema em fases. Quando você dividir seu problema em fases, o que você vai fazer depois disso? Você vai pegar cada uma dessas fases e vai dividir em entregas. Então, você vai pegar uma dessas fases aqui e vai fazer o seguinte. Primeira fase vai ser o diagnóstico. Dentro do diagnóstico, você vai subdividir mais ainda. Então, diagnóstico, primeira fase, planejamento. Vamos levantar tudo que eu quero fazer. Na fase de planejamento, eu vou fazer uma listagem de áreas que eu quero trabalhar. Por exemplo, estou fazendo um desenvolvimento, uma implantação de um software. O que eu vou fazer? Planejar. Planejar vai ser quem vão ser os envolvidos. Listagem, quais são os setores envolvidos nesse software. Dentro disso, a gente vai quebrar mais ainda. Eu tenho depois uma fase de planejamento de implantação. O que um planejamento de implantação faz? Aprova com todos os gestores o que está sendo planejado para aquela área. Depois de aprovar com todos os gestores, o que planejamento faz? Vai começar a falar de servidor. Vai ser online ou vai ser desktop? Ah, não, cara, você está falando só de software. Não, a gente pode pegar e a gente pode falar também de planejamento de implantação de uma nova área. Onde eu estou? Hoje eu tenho uma área, por exemplo, chamada, vamos colocar aqui, eu tenho uma área financeira. Meu financeiro está todo centralizado, o problema que a gente teve aqui nessa operação. Meu financeiro está todo centralizado numa área só. Eu tenho contas a pagar, contas a receber, faturamento, eu tenho uma área de custos, uma área de controladoria. Nesse momento, eu entendo que pelo modelo de negócio que eu tenho crescido, eu vou precisar desmembrar a controladoria do financeiro. O financeiro vai ficar com toda a parte de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, controladoria vai ficar tudo com contabilidade, custos e tudo isso. Na hora que eu separo, o que eu preciso ter de objetivo claro? Que essa área é autônoma, que ela está rodando sem a dependência dos gestores da área financeira. Então, na hora que eu vou fazer, eu vou começar a planejar. O que eu preciso? Eu preciso de novos gestores, eu preciso listar as áreas que não vai ter gerenciamento, eu preciso saber se tem alguma pessoa que trabalha nas duas áreas e planejar como que eu divido o trabalho dessa pessoa, se ela centraliza numa área e se eu vou para outra. Vou começar a fazer um organograma gerencial, um organograma funcional das pessoas, entender a capacidade que cada pessoa tem e o que a gente consegue melhorar nessa gestão dessas pessoas. Então, tudo isso faz parte do projeto. Fiz esse planejamento, eu vou para a segunda fase. Desculpa, eu fiz a fase diagnóstica, eu vou para a fase de planejamento. Quem eu tenho que contratar? Quem eu vou envolver? Vou envolver o RH? Até que dia que essa pessoa tem que estar aqui? Depois, eu vou começar a preparar. Eu preciso ter espaço físico, eu preciso ter pessoas disponíveis para trabalhar nessa operação, eu preciso ter usuários, eu preciso ter máquinas, eu vou ter que contratar, eu preciso ter gestores, eu preciso de um coordenador, eu preciso de outros softwares para apoiar esse time. Ótimo, então começa a planejar. Planejei, eu posso ir para outras fases nessa etapa. Mas eu preciso primeiro dividir, divida para conquistar. Quanto mais você conseguir dividir seu problema, mais chances você tem de resolver ele. Dividir o seu problema, você vai ordenar. E aqui, lembre-se, dividir não quer dizer que necessariamente você precisa dividir já na ordem que você vai executar. A gente está falando de planejamento, gente, não está falando de execução. A gente vai para a segunda fase, que é o quê? Ordenar. Terceira fase. Ordenar. Aí eu posso, dependendo do cenário, discordar um pouco de René Descartes. Alguém me corrigiu aqui, deixa eu até ver. Descartes. Ótimo. Eu vou, tomara que ele não revire agora no túmulo, mas eu vou discordar um pouco dele. O que ele orienta? Mais fácil para o mais difícil. Porque ele está falando de solução de problemas, ele não está falando de gestão de projetos. Eu vou falar que você vai resolver do macro para o micro. Primeiro você vai daquela visão mais macro, daquilo que é necessário, do que é grande. Então, e colocar uma ordem de acordo com a necessidade, a interdependência. Então, se eu tenho um projeto que eu tenho uma interdependência X, como a segunda fase, eu preciso respeitar ela. Então, aqui, fiz o planejamento de dividir. Dividi 1, dividi 2, divide 3. Chega até o nível de tarefa.
Carlos, mas o que é uma tarefa? Uma tarefa é algo que você pode executar, e tarefa não tem fim. Eu costumo falar sempre, eu dou um exemplo muito bom de gestão financeira. Qual que é a tarefa? Por exemplo, eu vou implantar uma DRE numa empresa. A tarefa é executar a DRE? Pode ser. A tarefa pode ser a DRE, ou seja, preparar ou elaborar uma DRE. Essa é a tarefa? Sim. Só que para elaborar uma DRE, eu tenho que ter consideração bancária. Eu preciso ter toda a informação e coleta de dados. Eu preciso preencher a DRE para depois ter ela pronta. Então, eu tenho o seguinte cenário. Deixa eu ver se a gente vai conseguir empurrar um mind aqui também. Qual que é o gargalo que a gente tem? Tudo pode ser sempre dividido mais uma vez. Lembra da... É uma coisa bem nerd, mas lembra da teoria da meia-vida? Tudo que você quiser fazer, você pode sempre dividir em meia-vida. Então, vamos falar de planejamento de projetos aqui. Vamos falar que o seu projeto é fazer uma DRE. Elaborar. Eu vou até detalhar mais. Elaborar a DRE de maio. Ok. Só que para elaborar a DRE de maio, se isso aqui for tarefa, eu posso ter primeiro validar conciliação. Validei a conciliação, eu vou para a próxima fase. Eu preciso coletar dados. Coletar dados, eu preciso do quê? Eu preciso preencher a DRE. E depois, eu preciso apresentar. Isso aqui seria a divisão de uma DRE. Eu posso ir para um nível a mais. Para coletar dados ou para validar conciliação, eu preciso validar contas a pagar, eu preciso validar contas a receber, eu preciso validar extrato bancário. Dentro disso aqui, eu ainda posso quebrar um pouco mais. Então, assim, não existe uma ideia clara do que é uma tarefa. Você precisa definir o que é uma tarefa no seu projeto. Então, quando você vai dividir, você vai dividir até o número que fique viável, tá? Carlos, quanto mais divide, melhor. Eu concordo. Mas a viabilidade da maior divisão não quer dizer que você tem que criar um projeto de 5.000 linhas para conseguir fazer uma implantação de uma DRE. E também não quer dizer que você vai criar um projeto de 5 linhas para falar que você vai implantar um RP. Então precisa de ter bom senso. E é prática. Executa. Faz a mesma coisa que eu estou fazendo aqui agora. A live está melhor? Não, mas se eu não praticar a live, eu nunca ia conseguir aprender a fazer uma live sozinho à distância. Então, preciso colocar a prova. Precisa errar, precisa executar. Então, execute. Não tenha preguiça de fazer uma gestão de projetos eficiente. Tá? Vá atrás de fazer o melhor. Ordenação, do maior para o menor. Comece do quê? Dessa divisão que já está aqui em cima. Você vai fazer sempre da fase maior para a fase menor. E a ordenação vai ser de acordo com a necessidade do projeto. Então, defina sucessores e predecessores. Ordenei. Começa René. Eu vou até chamar ele de René, pelos íntimos. Peraí que tem alguma coisa. Desculpa, eu não estou no Mind. Última fase, o quê? Enumerar a solução. Pô, Carlos, mas o que isso tem a ver com projetos? Tudo, meu amigo. Só segue aí que você vai ver. Enumerar soluções. O que é... Enumerei a solução. O que eu chamo de enumerar a solução? Controle a evolução do projeto. O que é controlar a evolução do projeto? O que eu já fiz e o que eu não fiz? Basicamente, se você visualizar tudo isso aqui, você vai ter uma ótima gestão de projetos na sua empresa. O que eu estou trazendo? Eu estou trazendo na prática, gente. PMBOK vai te ajudar com isso aqui? Claro que vai. Se você conseguir contratar um cara que é formado em gestão de projetos, que tem uma visão clara do PMBOK, que tem uma formação em metodologia ágil e que tem tudo isso, entrega sua empresa para ele, entrega o negócio e mostra para ele aonde está o project, que ele vai resolver. Fato. Agora, quantas empresas eu vi com um escritório de projetos até hoje? Uma, que fatura 10 bilhões de reais, uma fatalidade muito mais que isso. Uma empresa. Agora, Carlos, isso é só pra gente que tem muito dinheiro. Não, não é não. É porque vocês não priorizam isso, tá? Se você pegar um time de projetos razoavelmente bem estruturado, o que você vai ter? Um PMO, 2 analistas. Depende do que você quiser. Esse time aqui pode custar, um PMO pode custar desde 5, 4, 6 mil reais até 80. Depende de quem você quer contratar.
Se você quiser contratar o Mário Trentin, talvez você vai ter que pagar uns 200, 300 mil reais por mês. Se você quiser contratar um cara que está entrando agora, tem alguma experiência em projetos, vai ser um pouco mais barato. Coloca na mão dele 2 analistas. Isso para um projeto muito grande. Estou falando isso aqui, um escritório de projetos para tocar uma empresa grande, com diversos projetos. Isso aqui é para você ter um escritório de projetos que vai apoiar todas as áreas da empresa. Esse escritório de projeto aqui consegue apoiar uma implantação de RP, uma nova sede, uma otimização de processos. Ele consegue acompanhar uma implantação de uma ISO. Não quer dizer que ele vai executar a implantação de ISO. O escritório de projetos não executa. Ah, desculpa, achei que tem alguém, pelo menos, achei que tinha alguém me criticando de novo. O que acontece, gente? Esse escritório de projeto aqui, ele toca facilmente uma empresa, dependendo do cenário, de 300 funcionários. Isso aqui pode custar para o empresário, se ele quiser, 15, 20 mil reais por mês. Pô, Carlos, é caro. Não, isso aqui economiza um dinheiro e prioriza. Gente, o escritório de projetos bem definido. Ah, se eu tivesse um escritório de projetos bom em todas as empresas que eu fosse consultor. O escritório de projeto bem definido, quando ele foca mesmo naquilo ali, ele vai gerar economias absurdas em diversas coisas. Porque ele vai otimizar a implantação das soluções dentro da empresa e vai voar o projeto da empresa. Então, um simples escritório de projeto desse toca implantação de projetos, implantação de RP, uma nova área, por exemplo, de comercial e principalmente, sabe o que um escritório de projetos faz muito bem feito? Ele toca o timão. Não sei se vocês conhecem aquelas histórias de navios que tinham os caras que ficavam remando ali no navio. O timoeiro era o cara que ficava tocando o tambor que dava o ritmo para os remadores. Se você quiser trazer uma coisa mais moderna, Tailândia, lutadores de Muay Thai, eles têm quase um timoeiro, quando é uma luta mais tradicional. O timoeiro vai tocando o tambor que vai fazendo com que toque o ritmo da luta do lutador. Porque o lutador está acostumado com aquilo ali. Ele está acostumado com o ritmo mais rápido, ele vai mais para cima. O timoeiro reduz o ritmo, ele fica. Por quê? Porque é comando e controle. Quando o comando é inteligente e o controle é eficiente, as coisas fluem. Então, se você conseguir ter um time de projetos, ele é o timoeiro da sua empresa. É ele que vai tocar o ritmo das coisas dentro da operação. É ele que vai estar ali no dia a dia tocando o ritmo das coisas. Então, o timoeiro pode ser extremamente eficiente nisso aqui. É o seu escritório de projetos. Então, dono de empresa, gestor, quem está aí? Se você não tem a capacidade de ter um escritório de projetos, contrata uma consultoria. Aí eu não posso fazer nada, eu tenho que falar para você. Chama a consultoria para te ajudar nisso aqui. Mas tenha alguma coisa na sua empresa que toque os projetos. Porque é isso que vai cobrar com que as pessoas tenham o ritmo certo que você precisa. Isso aqui é estratégia, gente. Eu não trago nada nesse canal que é simples. Tudo aqui é estratégia de empresas. Então, veja isso. Agora vamos ver isso aqui na prática. Vamos falar de project.